Talvez você já tenha percebido que em alguns momentos você se desconecta de você mesmo. Você entra no automático do dia a dia e você esquece de olhar para dentro de si. E aí você já não sabe mais quem você verdadeiramente é e todo o potencial que deve estar escondido aqui dentro de você, que talvez esteja bem reprimido. E aí você passa dias, semanas, meses, anos vivendo nesse automático e não evolui. E é assim na vida, com a gente, eu, você, todo mundo. E é assim nos filmes também. Rei Leão, o Simba, ele passa por uma crisezinha existencial também, quando ele acha que a vida é Hakuna Matata. Pai, vamos. Tem que levantar. Pai, temos que ir pra casa. Quando o Simba encontra o seu pai, Mufasa, morto, e o Scar chega e convence o Simba de que foi culpa dele a morte do pai, ele convence o Simba a fugir. E, fugindo, ele cai no deserto e ele é encontrado pelo Timão e Pumba, que apesar de terem medo de leão, e o Simba era filhote, e eles falam, pô, seria bom ter um leão perto da gente para proteger a gente. Vamos ensinar para ele o nosso lema. Os seus problemas você deve esquecer. Isso é viver, é aprender. Hakuna Matata. E aí o Simba começa a crescer e virar adolescente se comportando como o Timão e Pumba e não como um leão. Ele come insetos, ele dorme o dia inteiro, ele não caça. Então ele não come, não pensa, não se enxerga como um leão. E o Hakuna Matata, que é lindo dizer e que os seus problemas você tem que esquecer, na verdade, foi uma zona super confortável para o Simba viver naquele momento de vida dele, que ele estava apavorado. Foi super acolhedor. Esquece os seus problemas, esquece o que acabou de acontecer, esquece o seu passado e fica tranquilo, nada vai acontecer. E realmente, nada vai acontecer. E isso vira um grande problema na vida do Simba, porque ele tem um passado não resolvido e ele carrega aquilo dentro dele. E em paralelo, o Scar tá lá no reino dele, transformando o reino em trevas. Não tem mais comida, as hienas ganharam espaço, invadiram o reino, os leões, as leoas, não podem mais caçar e fazer tudo que elas deveriam fazer, até o terreno fica mais sombrio e tudo mais. Ou seja, se o Simba vive a vida dele Hakuna Matata e não faz nada para resolver os problemas dele, o reino dele continua sofrendo. E isso vai virar um dilema para ele. E a Nala, que estava vivendo nesse reino de trevas, a leoa que tinha uma química com o Simba desde criança e tal, ela foge desse reino de trevas, porque ela não quer viver no reino onde o Scar domina. E ao fugir, ela acaba perseguindo o Pumba. E correndo atrás do Pumba, o Pumba fugindo e tal, até que... Eu não disse que ele seria útil. Nala? E eles se encaram e eles se reconhecem. E a Nala fala, meu, o que você tá fazendo aqui? Todo mundo tá te esperando, você precisa voltar, o reino tá virando trevas, você precisa voltar. E ele, não, mas lá não é o meu lugar, eu não posso voltar, e ele não revela o segredo que ele carrega. E esse não revelar o segredo mantém ele na inércia, ele não faz nada. Ela vai embora, desapontada com o Simba, e ele fica. Rafiki, logo em seguida, também encontra o Simba, ele já consegue aprofundar um pouco mais na intimidade do Simba. O que ele faz? Pega o cajado dele, pá! Dá uma cajadada na cabeça do Simba. Ei, que história é essa? Não interessa, está no passado. É, mas ainda dói. O passado pode doer, mas do jeito que eu vejo, você pode fugir dele ou aprender com ele. Entende? Quando o Rafiki vai embora e o Simba vai tomar água no rio, ele enxerga a imagem do Mufasa, como se fosse o reflexo dele. Não só fisicamente, mas na essência, eles são muito parecidos, é pai e filho. E aí o Mufasa passa uma mensagem pro Simba, falando para ele se reconectar com quem ele verdadeiramente é, para ele se lembrar de qual é o papel dele nesse mundo. Ele é o rei da selva, ele é o sucessor
do Mufasa. É uma nova versão de com grandes poderes e grandes responsabilidades. Ele tem um grande poder de ser um leão, mas ele tem a responsabilidade de ser o rei da selva. E ele carrega isso com ele e ele precisa voltar. Você tem que ocupar seu lugar no ciclo da vida. Como eu posso voltar? Eu não sou mais quem eu fui. Lembre-se de quem você é. Você é meu filho e o verdadeiro rei. Esse discurso do próprio pai, tão poderoso e tão profundo, encoraja ele a voltar para o reino e fazer justiça e tirar o Scar. Só que tem um ponto muito importante. Esse discurso só faz muito sentido, só reconecta com o interior dele mesmo, porque ao longo do filme o Mufasa ensinou o Simba a ser o rei da selva. Ele ensinou o Simba como ser um grande líder. Qual que é o papel de um grande líder? No começo do filme, o Mufasa leva o Simba passear e conhecer o reino. Olhe, Simba. Tudo isso que o sol toca é o nosso reino. Nossa! E aquele lugar escuro lá? Fica além de nossa fronteira. Jamais deve ir lá, Simba. E ele fala, ó, Simba, esse aqui é o limite do nosso reino. Pra lá não é mais, então não vá pra lá. E eu não tenho mais poderes naquelas terras. Esse aqui é o nosso limite. Ele tá ensinando o Simba que mesmo um rei, mesmo um líder, ele não é perfeito e eles têm as suas limitações e elas precisam ser respeitadas. E aí o que acontece? O Simba vai lá, ultrapassa o limite para ter um novo aprendizado. Quando o Simba passa do limite do reino e ele fica preso no meio das hienas junto com a Nala, e as hienas estão prontas para matar o Simba, o Mufasa precisa agir, vai lá, espanta as hienas, tira o Simba e a Nala de lá e volta pro reino. Vem uma nova lição. Ele chama o Simba, fala, senta aqui, Simba. Aí ele fala, pô, não faça mais isso, papapá. E o Simba fala assim, mas pai... Você nunca tem medo de nada? Eu tive hoje. Teve? Sim. Achei que ia perder você. Então até os reis têm medo, não é? E aí o Simba aprende que mesmo um líder, mesmo um rei, sente medo, mas o que ele faz quando ele sente medo faz toda a diferença. Se você sente medo e paralisa, você não é um líder. Se você sente medo e faz aquilo que precisa ser feito, você vira um líder. De verdade, admirável. E ainda no começo do filme, o Mufasa traz uma grande lição de que a vida é um ciclo sem fim. The Circle of Life. Mesmo um leão que come os antílopes, em algum momento o leão vai morrer, vai virar pasto, e o antílope vai comer o que seria o leão. Isso fecha o ciclo sem fim da natureza. Existe até uma teoria de que o Mufasa, ao tirar o Simba do meio das hienas, ele quebrou o que seria o ciclo natural da vida. Era para o Simba morrer naquela situação. E ele não deixou isso acontecer, por isso ele morre. E esse aprendizado para o Simba é: o que precisa ser feito, precisa ser feito. Ele não pode comer insetos sendo um leão pro resto da vida. Ele não pode dormir e Hakuna Matata para sempre, esquecer dos seus problemas, tendo um reino para tocar, um reino para liderar. Isso quebra o ciclo da vida. Estes aprendizados que ele foi tendo ao longo do tempo faz com que este último grande discurso do Mufasa faça todo sentido na vida do Simba, e o Simba olhe para dentro e fala assim, putz, realmente, eu preciso voltar a ser quem eu realmente sou, explorar todo o potencial que eu tenho dentro de mim, voltar e fazer acontecer, fazer aquilo que precisa ser feito. Não, Scar. Eu não sou igual a você. Fuja. Fuja pra longe. E não volte nunca. A gente que tá assistindo fala assim, caraca, isso serve pra mim com meus filhos, serve pra mim como um líder dentro de uma equipe, serve como um chefe de família, serve, cara, em qualquer situação da nossa vida. E é por isso que as histórias são tão poderosas, porque elas são incríveis. Hollywood pode ajudar você a se tornar mais interessante, tornar sua comunicação mais interessante. Se você quer saber como, no dia 7 de dezembro de 2019, eu, Rodrigo Portaro, e Johnny Galvão, meu sócio, vamos dar um curso, um workshop presencial em São Paulo, e vamos trazer Simba e mais 7 outros personagens que você conhece muito bem, serão seus mentores para ensinar os princípios do verdadeiro storytelling. Agora,
Assista o trailer, porque são só 50 vagas, corre lá para garantir a sua. La mattina mi sono alzato. Bella ciao, bella ciao. Mattina mi sono alzato e ho trovato l'invasor. Walt, please, please just hear me out, please. I am your father. Say my name. Heisenberg. Goddamn right. My lord, Proceed. the Emperor demands your presence at once.